cargo de uma profissão de fé. Coração que aperta e aperta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Não na pista, risca agora 21 nomes na lista. Bateram Pôncio Pilatos, Caifás, Herodes Antipas, Judas Iscariotes, os sumos sacerdotes e os anciãos, bem como os escribas e fariseus, compartilhavam uma ideologia que os levou a tramarem a morte de Jesus Cristo. Esse evento, ocorrido há cerca de 2000 anos, chocou a humanidade, culminando na crucificação de Jesus. Com uma perspectiva repleta de fé, nós, cristãos, acreditamos que Jesus aceitou voluntariamente essa morte como o sacrifício supremo para expiar os pecados da humanidade, inclusive o pecado daqueles que derramaram seu sangue inocente. Contudo, os que participaram diretamente do julgamento injusto e da morte de Jesus não estavam isentos de responsabilidade por seus atos. O que eles pensaram, disseram e fizeram? Como conspiraram para criar um veredicto tão falso contra Jesus? A história documenta esses fatos com clareza. Mas já se perguntou como essas pessoas malignas pagaram por seus crimes hediondos? Acompanhe-nos para descobrir suas mortes terríveis e trágicas, resultado do assassinato de nosso amado Salvador. O primeiro a condenar Jesus à morte foi Pilatos, um governador romano nomeado pelo Império Romano para governar a terra dos judeus. Sua biografia é relatada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, especialmente nas narrativas do julgamento e crucificação de Jesus Cristo. Como governador romano da Judéia, teve um papel crucial nos acontecimentos que levaram à morte de Jesus, detendo autoridade suprema sobre questões militares, administrativas, financeiras, cunhagem de moedas, tributação e processos judiciais, além de decidir sobre a vida ou morte dos prisioneiros. Naquela época, para facilitar o domínio sobre a Judéia, o Império Romano também nomeou um rei sob sua autoridade na região, que era Herodes. Enquanto isso, dentro da população judaica, o judaísmo, sendo uma crença religiosa amplamente aceita, também exercia poder significativo. A cereja no bolo foi o crescimento do número de pessoas que acreditavam em Jesus, o que gerou inveja e ressentimento entre os sacerdotes e anciãos do judaísmo. Temiam que, se não agissem, ninguém mais acreditaria neles ou os sustentaria. Assim, subornaram Judas, um traidor, para entregar Jesus, prenderam-no e o levaram diante do sumo sacerdote. Os sacerdotes, anciãos e escribas inventaram acusações contra Jesus, julgaram-no e espancaram-no. No entanto, segundo a lei romana, o tribunal judeu não tinha poder para executar, então levaram Jesus, amarrado, ao palácio do governador romano, entregando-o a Pilatos para interrogatório. Acusaram Jesus falsamente de incitar rebelião contra o imperador romano e de recusar-se a pagar impostos, na esperança de que Pilatos o condenasse à morte. Pilatos, que já tinha conhecimento da reputação de Jesus, enfrentou um dilema. Seu próprio filho Pedro havia sido curado de uma doença estranha que o deixava paralisado de uma perna, acamado e incapaz de andar, por um milagre de Jesus, após todos os médicos terem desistido do caso. Pilatos conduziu o primeiro interrogatório e Jesus negou todas as acusações, falando sobre seu propósito no mundo. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. O governador percebeu rapidamente a inocência de Jesus e declarou: não encontro nele culpa alguma. Pilatos sabia que os sacerdotes estavam movidos por ciúmes e queriam prejudicar Jesus. Além disso, Jesus havia salvado a vida de seu filho, então ele não desejava condená-lo. Contudo, os anciãos judeus insistiram na acusação e não se contentariam enquanto Jesus não fosse morto. Pilatos, que almejava evitar problemas durante seu governo para garantir uma ascensão tranquila em sua carreira após seu mandato, não queria desagradar os líderes judeus. Então, elaborou um plano astuto. Entregou Jesus a Herodes para julgamento, pois Herodes estava em Jerusalém naquele momento. Herodes, ao ver Jesus, pediu-lhe que realizasse algum milagre para impressioná-lo. Mas Jesus recusou-se a realizar qualquer tipo de espetáculo. No final, Herodes zombou de Jesus, que permaneceu em silêncio diante do escárnio. Os anciãos judeus, que estavam por perto, difamaram e acusaram Jesus, esperando que Herodes o condenasse à morte. Herodes, não querendo ofender o poder do judaísmo, ordenou que Jesus fosse devolvido a Pilatos, junto com uma carta. A carta dizia: este prisioneiro, trate dele rapidamente esta noite, pois amanhã partirei para Roma e falarei bem de você ao imperador. Ao mesmo tempo, enviou pessoas para insinuar que Jesus deveria ser executado, caso contrário, ele denunciaria Pilatos ao imperador. O governador Pilatos foi forçado a interrogar Jesus novamente sob a instigação dos anciãos judeus. A multidão judaica gritava ensurdecedoramente, exigindo a morte de Jesus. Pilatos reuniu todos os sacerdotes e o povo e disse: vocês me trouxeram este homem, acusando-o de incitar o povo à rebelião. Vejam,
Examinei-o na vossa presença, e não encontrei fundamento para as acusações que vocês trazem contra ele. Nem Herodes encontrou, pois o enviou de volta a nós. Como podem ver, ele não cometeu nada que mereça a morte. Pilatos então sugeriu que Jesus seria açoitado e depois libertado. Era a época da festa da Páscoa dos judeus, e segundo a tradição judaica, um prisioneiro era libertado a cada Páscoa, conforme a vontade do povo. Surpreendentemente, o povo preferiu libertar um assassino em vez de Jesus. Os anciãos judeus chegaram a dizer diretamente a Pilatos: se libertar Jesus, não é um servo leal do imperador romano. Pilatos, ao ouvir isso, ficou aterrorizado. Ele levou Jesus para um lugar chamado Caveira, onde costumava realizar julgamentos. Pilatos ainda queria libertar Jesus e reiterou sua posição anterior. Contudo, a multidão gritava cada vez mais alto: crucifique-o, crucifique-o. Ao perguntar pela terceira vez: por quê? Que crime ele cometeu? E não encontrando evidências de delito, Pilatos ainda assim cedeu à pressão e ordenou que Jesus fosse açoitado e crucificado. No entanto, a morte de Jesus não era uma questão simples de Pilatos dizer: não sou responsável por este sangue. Vocês lidem com isso e ficar isento de culpa. Mesmo sob a perspectiva da lei humana, ao julgar a culpa de alguém, é necessário basear-se nas disposições legais e nas evidências do crime. Pilatos, como o mais alto funcionário judicial da região, não deveria ter cedido à pressão para condenar um homem inocente sem violação legal comprovada. Ele não manteve a santidade da lei, compartilhou sua responsabilidade, cedeu ao mal e condenou um inocente à morte. Além disso, como governador, se o povo se rebelasse e violasse a lei imperial, sua responsabilidade seria controlar a rebelião, não se submeter covardemente à multidão insubordinada. Sob a ótica do mundo, a morte de Jesus foi causada por, primeiro, a traição de Judas, que o entregou por dinheiro. Segundo, a inveja desmedida dos anciãos e sacerdotes judeus, junto com o rei Herodes, e a multidão influenciada por suas incitações. E terceiro, o egoísmo, medo e covardia de Pilatos, que o levaram a ceder ao mal. Pilatos não poderia, de forma alguma, ser considerado inocente nessa questão, deixando uma mancha permanente que jamais poderia ser apagada. Quanto à punição de Pilatos, após condenar Jesus à morte, seu único filho, Pedro, que havia sido curado por Jesus de uma doença grave e assim teve sua vida salva, caiu subitamente ao chão e morreu. Logo após, Pilatos adoeceu gravemente e permaneceu inconsciente por muito tempo. Contudo, isso era apenas o início de sua retribuição. Pouco tempo depois, o rei Herodes quebrou sua promessa, rejeitou Pilatos e recomendou um confidente seu ao imperador romano, que foi então designado para Jerusalém. Pilatos foi chamado de volta a Roma para renunciar no Senado romano. Alguém o acusou falsamente e ele foi julgado, espancado e exilado para a Gália. O sonho de promoção de Pilatos desmoronou completamente. Dessa vez, Pilatos perdeu toda a sua honra. Foi desprezado e humilhado por todos. Todos os seus bens em Roma foram confiscados e ele acabou levando uma vida marcada pela desgraça e pelo sofrimento. Um fim trágico para quem carregaria a culpa pela execução de um homem santo. Após chegar ao exílio sem um tostão, Pilatos viveu como um escravo, sendo desprezado e zombado por todos, inclusive crianças que o evitavam. O imperador romano ainda estava enfurecido e logo ordenou sua morte. Ao receber essa notícia, Pilatos ficou desesperado e eventualmente enlouqueceu. Em um ato final de desvario, ele se ateou ao fogo. Seu corpo, depois de morto, foi amarrado a uma pedra e lançado ao rio. Um fim terrível para alguém que carregaria a culpa pela execução de um homem considerado santo. Outra figura que também teve uma morte trágica por sua participação na trama contra Jesus foi o rei Herodes Antipas. Herodes, também conhecido como Herodes, o Grande, foi uma figura proeminente na história judaica e no Império Romano durante a época de Jesus Cristo. Nomeado rei da Judéia pelo Senado Romano em 40 a.C., ele governou até sua morte em 4 a.C. Nascido em Idumeia, na atual região sul de Israel, e de descendência edomita, Herodes ascendeu ao poder através de sua astúcia política e alianças com Roma. Ele é lembrado por seus ambiciosos projetos de construção e esforços para modernizar e expandir o reino da Judéia. Durante seu reinado, o rei Herodes empreendeu grandes projetos de construção, incluindo a expansão e renovação do segundo templo em Jerusalém, a construção da fortaleza em Mada e a criação da cidade portuária de Cesareia Marítima. Contudo, seu governo foi marcado por intrigas políticas, violência e conflitos com diversas facções. Este rei teve muitas esposas e filhos, o que levou a dinâmicas familiares complexas e lutas pelo poder. Herodes mantinha laços estreitos com o Império Romano e buscava proteger sua posição, aliando-se ao governo romano.
Ele era conhecido por sua lealdade a Roma e seus esforços para manter a estabilidade na região. De modo geral, a vida do rei Herodes foi caracterizada por intrigas políticas, projetos de construção ambiciosos e seu papel como figura-chave na paisagem política da Judéia na época de Jesus Cristo. Durante seu reinado como tetrarca da Galileia e Pérea, Herodes Antipas, um rei fantoche de Roma, supervisionava um território independente, mas ainda fortemente influenciado pelo poder romano. Embora não estivesse diretamente envolvido na crucificação de Jesus Cristo, ele desempenhou um papel nos eventos que a antecederam, enviando Jesus a Pôncio Pilatos. A Bíblia retrata Herodes Antipas como um governante cruel que assassinava impiedosamente pessoas inocentes. Obsessivo em destruir o Messias antes que ele pudesse amadurecer, temia um rival potencial ao trono. Ele iniciou um massacre, matando todas as crianças em Belém com menos de 2 anos de idade. Uma voz se ouviu em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada porque eles não mais existem. Mateus 2:18. A crueldade de Herodes se estendia além das vítimas distantes, pois ele também ordenou a morte de 3 de seus filhos e uma de suas esposas. Especialistas acreditam que ele morreu de complicações relacionadas à gota ou insuficiência renal, evidenciadas pelos relatos de seus últimos dias, nos quais sofreu com coceira intensa, dores intestinais, dificuldades respiratórias, convulsões frequentes e uma infecção nos genitais. Embora alguns acreditem que ele morreu de causas naturais relacionadas a essas doenças, outros argumentam que seu fim, marcado por sofrimento intenso, foi uma punição adequada para um homem que causou tanta dor aos outros. O rei Herodes morreu em 4 a.C., em Jericó, e após sua morte, seu reino foi dividido entre seus filhos, continuando a região a experimentar tumultos e instabilidade. A herança de Herodes é complexa, com alguns louvando suas realizações em projetos de construção e governança, enquanto outros criticam sua repressão severa e seu governo duro. A seguir, vamos revelar o retrato de Caifás, descrito como o sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus perante o Sinédrio. Segundo os evangelhos do Novo Testamento, Caifás, conhecido também como José Caifás, serviu como sumo sacerdote em Jerusalém durante o tempo de Jesus Cristo, no 1º século d.C. Ele era uma figura proeminente na liderança religiosa judaica, ocupando o cargo de sumo sacerdote aproximadamente entre 18 a 36 d.C. e atuando como chefe do Sinédrio, o conselho judaico. Como sumo sacerdote, sua principal função era supervisionar assuntos religiosos, manter a ordem e representar o povo judeu perante as autoridades romanas, já que os romanos detinham poder significativo sobre a Judéia naquela época. A colaboração entre Caifás e Pilatos na condenação de Jesus reflete as dinâmicas políticas e religiosas do período. Caifás presidiu o julgamento de Jesus Cristo perante o Sinédrio, onde falsas acusações foram levantadas contra Jesus, resultando na sua condenação e entrega a Pôncio Pilatos para a crucificação. O sacerdote teve um papel central nos eventos que levaram à morte de Jesus. Suas ações, como descritas nos evangelhos de Lucas 22, Marcos 14, João 11 e Mateus 26, servem de lembrete das complexidades da natureza humana, das consequências da traição e da necessidade de arrependimento e reconciliação com Deus. Embora os detalhes exatos do destino de Caifás não estejam explicitamente registrados na Bíblia, sabemos que o fim de sua vida não foi tranquilo. Ele enfrentou críticas por seu papel no julgamento de Jesus e na subsequente perseguição aos primeiros cristãos. Após a crucificação, Caifás continuou a servir como sumo sacerdote, mas tensões e conflitos crescentes dentro da comunidade judaica marcaram seu mandato, que terminou por volta de 36 d.C., quando ele foi destituído de sua posição pelas autoridades romanas. Sua remoção pode estar ligada à instabilidade política e aos desafios dentro do estabelecimento religioso judeu. O último nome e, sem dúvida, o mais notório traidor cristão mencionado aqui, e um dos 12 discípulos de Jesus, é Judas Iscariotes. A traição de Judas é amplamente relatada nos evangelhos do Novo Testamento, particularmente nas narrativas sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo. Acredita-se que Judas Iscariotes fosse de Queriote, uma cidade na Judéia, razão pela qual é frequentemente chamado de Iscariotes. Ele foi encarregado de gerir as finanças do grupo de discípulos, como mencionado no Evangelho de João. Contudo, como descrito nos evangelhos, especialmente em João, a motivação de Judas para trair Jesus pode ter sido influenciada por seu amor ao dinheiro e pela ganância. Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 16, revela que Judas se aproximou dos sumos sacerdotes e perguntou: "O que vocês estão dispostos a me dar se eu o entregar a vocês?" Eles então lhe contaram 30 moedas de prata. A partir de então,
Judas procurou uma oportunidade para entregá-lo. Durante a última ceia, Jesus indicou que um de seus discípulos o trairia. Judas, ao receber um pedaço de pão das mãos de Jesus, saiu para cumprir sua traição, levando à prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. Nos evangelhos, Jesus repetidamente previu que seria traído, por exemplo, em João 6:70-71. No entanto, o motivo exato de Judas para a traição não é claramente explicado na Bíblia. A sua gestão do dinheiro pode sugerir avareza, mas também é possível que ele estivesse confuso com a insistência de Jesus sobre sua morte iminente. Muitas pessoas esperavam um líder político forte e um Messias que Jesus não se propôs a ser. A Bíblia também deixa claro que Satanás estava envolvido nas ações de Judas, mas não especifica até que ponto. Após a traição de Jesus por 30 moedas de prata, Judas foi tomado pelo remorso e tentou devolver o dinheiro aos sumos sacerdotes e anciãos, dizendo: "Pequei, pois traí sangue inocente." Contudo, sua tentativa de arrependimento foi rejeitada, e ele foi submergido em culpa e desespero. Como resultado, está escrito que Judas lançou as 30 moedas de prata no templo e depois se retirou para enforcar-se. Mateus 27:3-5 narra esse momento. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: "Pequei, traindo sangue inocente." Mas eles responderam: "Isso é problema seu, não é da nossa conta." Então ele jogou o dinheiro no templo e, saindo dali, foi e se enforcou. Os sumos sacerdotes, incapazes de devolver o dinheiro ao tesouro do templo devido à sua natureza manchada, usaram-no para comprar um campo de um oleiro destinado a sepultar estrangeiros. Isso cumpriu a profecia do Antigo Testamento. O livro de Atos, em Atos 1:18-19, também faz referência ao fim trágico de Judas Iscariotes, afirmando que ele adquiriu um campo com o salário de sua iniquidade, mas caiu de cabeça, e seu corpo se partiu, e todas as suas entranhas se derramaram.